Olá pessoal, hoje a gente vai continuar o assunto do projeto de colunas, tá? Só que nós vamos tratar esse assunto com abordagem mais próxima do que a gente vê na prática. Até então nós trabalhamos o tema flambagem, nós fizemos cálculos de flambagem de várias vigas, de várias colunas, desculpa. Só que vocês vão perceber que aquela fórmula de Euler, aquela fórmula que nós deduzimos que nós utilizamos aquele K, que é um K para cada tipo de engaste, aquela fórmula não se aplica em todas as situações. Existem situações práticas que a fórmula de Euler ela gera um erro muito grande, de modo que acaba sendo mais prático utilizar outras fórmulas ou utilizar aproximações que possam dar resultados melhores, tá certo? Então, nessa figura nós temos aqui uma situação clássica de uma coluna submetida a um carregamento. Dentre as cargas que essa coluna tem, né, que é um poste, nós podemos destacar aqui o transformador. Então, o transformador é uma carga que está na extremidade, quase na extremidade dessa coluna. E esse transformador, se você observar bem, e se você pensar no centro de massa dele, a linha de ação da força, peso do transformador, não coincide com a linha neutra da coluna. Então, esse é um exemplo de carregamento excêntrico, que a gente pode verificar melhor esse exemplo nessa figura aqui, tá? Então, nós temos um modelo aqui abaixo que descreve um exemplo de carregamento excêntrico. Nós temos a força P, que a gente pode imaginar lá que é o peso do transformador, e essa força P ela está atuando numa linha que está a uma distância E da linha neutra da coluna, certo? Então, isso é um exemplo de carregamento excêntrico. Caso o transformador estivesse apoiado sobre a coluna, de modo que a sua força-peso estivesse sobre a linha neutra da coluna, aí seria um carregamento concêntrico. Os livros eles tratam esses temas da seguinte forma: primeiro ele apresenta o carregamento concêntrico, depois ele apresenta o carregamento excêntrico, que é mais complicado. Só que por uma questão de tempo, a gente vai abordar os dois temas quase que simultaneamente. Eu vou mostrar aqui o carregamento excêntrico e lá no final a gente faz uma breve reflexão sobre carregamento concêntrico e aplica um exercício, tá certo? Então, continuando aqui, eu posso fazer o seguinte para analisar essa situação. Você sabe que sempre que eu tenho uma força que está gerando um momento, eu posso simplificar isso transladando essa força, no caso aqui a força P, do local onde ele estava para esse local que é a linha neutra da coluna, e nós adicionamos um momento que é correspondente ao efeito que a força P gerava. Esse momento é dado por P vezes E, onde E é a distância. Tá? Então, essa situação, ela é uma situação que vai favorecer nossos cálculos e ela tem o mesmo efeito do carregamento excêntrico que foi mostrado anteriormente. Tá certo? Então, tanto essa situação como essa aqui tem o mesmo efeito. A distribuição de tensão na seção transversal da coluna, essa aqui é apresentada, tá? Então é a distribuição de tensão máxima e essa distribuição de tensão que nós vamos calcular. Para a situação apresentada, a distribuição de tensão máxima sobre essa seção da coluna é calculada por essa fórmula. Sigma máximo é igual a P sobre A mais MC sobre I. Não são fórmulas novas para vocês. P sobre A nada mais é que a tensão normal sobre a seção transversal da coluna. E MC sobre I é a tensão decorrente do efeito da flexão sobre essa coluna, que é MC sobre I, lembrando que M é o momento fletor, máximo C é aquela distância da linha neutra e I o momento de inércia. Então aí não são fórmulas novas, o que é novo aí é que a gente vê que a tensão máxima ela nada mais é que uma combinação da tensão normal mais a tensão decorrente da flexão. Nós sabemos que, para evitar a falha, a tensão máxima a qual a coluna está submetida precisa ser inferior à tensão admissível daquele material daquela seção. Caso a tensão máxima seja maior, a coluna vai falhar.
Então, matematicamente a gente representa assim, né? Sigma máximo é menor que sigma admissível. Então a gente pode fazer duas abordagens para que nós possamos fazer essa verificação, para que possamos verificar essa desigualdade. A primeira delas é o método chamado método da tensão admissível e a segunda delas é o método da interação. O método da tensão admissível é um método mais simples, mais direto, mas também ele é mais conservador, tá? Você acaba dimensionando uma coluna para um carregamento muito maior do que ela realmente necessita suportar. E o método da interação é um método mais sofisticado, onde você tem o valor de cálculo mais aproximado do valor real. O método da tensão admissível, ele se baseia naquela desigualdade, lembrando que sigma máximo é a fórmula que foi apresentada, então a gente pode reescrever isso dizendo que P sobre A mais MC sobre I é menor que a tensão admissível. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? Que eu vou receber ou numa folha de dados ou num catálogo, ou eu vou calcular essa tensão admissível e eu tenho que e a soma da tensão normal mais a tensão de flexão tem que ser menor que essa tensão admissível, certo? Até aí tudo tranquilo. As principais normas de engenharia, né, lembrando que na prática vocês não vão fazer o dimensionamento das estruturas de vocês baseada no Ribble ou no Beer, vocês vão se basear em norma, e as normas elas requerem que seja usado o maior valor do coeficiente de esbeltez da coluna para determinar a tensão admissível. O que significa isso? Você vai imaginar, se a coluna é retangular, você vai calcular o índice de esbeltez dela, baseado na menor espessura dessa coluna. Então, se ela tem uma largura de 10 e uma espessura de 5, você vai utilizar aquele Rzinho, vai ser o 5, né? Ao invés do 10, porque vai ser justamente vai ser a direção preferencial de flambagem dela. Então, como eu já tinha falado, já tinha adiantado, essa condição, o uso desse método, ele às vezes resulta em um projeto muito conservador, porque a tensão normal, às vezes, por exemplo, a tensão normal pode ser muito elevada e a tensão de flexão muito elevada. A soma das duas tem que dar menor que a tensão admissível. Então eu posso acabar dizendo que a minha coluna ela tem que suportar baixíssimas tensões, baixíssimo carregamento para que essa equação seja válida. Tá? Quando na verdade às vezes ela até pode suportar um carregamento um pouco maior, porque a gente lembra que essas forças elas podem tanto se somar positivamente como negativamente. Pode ser que eu tenha uma força dessa que anule um pouco o efeito da outra, de modo que a coluna até acaba suportaria até uma tensão maior do que ela deve suportar. Mas como eu estou utilizando esse método aqui, ele não consegue me mostrar de forma bem adequada isso, certo? Por isso nós temos o método da interação. O que é que o método da interação diz? Ele também se baseia na desigualdade. A gente sabe que a tensão máxima tem que ser menor que a tensão admissível. A gente sabe que a tensão máxima é calculada conforme está mostrado aí. E a gente sabe isso também, que a tensão máxima, né, como está montada aí, tem que satisfazer essa desigualdade. O que ele assume é que é o seguinte: cada parcela de tensão, tanto a tensão normal como a tensão de flexão, eles compõem, na verdade, uma combinação de tensões, que é a fração da tensão admissível. Então, o que é que eu posso fazer aí para entender melhor isso? Se eu multiplicar toda a equação por 1 sobre sigma dm, eu vou ter essa situação aí abaixo. Tá? Eu vou ter as duas tensões divididas por sigma dm. Então, se você imagina que esse 1 aí é 100%, então você vai dizer o seguinte: eu sei que a contribuição da tensão normal e da tensão de flexão são porcentagens que somadas tem que dar 100%, não pode passar de 100%. Então pode ser que numa situação específica a coluna esteja sob um carregamento de uma tensão normal e essa tensão normal represente apenas 10% do carregamento e os outros 90% são de flexão. E vice-versa. Eu posso ter uma situação também que a tensão normal representa 50% aí do carregamento e a tensão de flexão representa 50%. De modo que a gente consegue ponderar. Se você olhar isso aí, isso é apenas uma ponderação desses cálculos. Tá certo? Uma coisa que a gente percebe é o seguinte, se a gente olhar para essa equação.
é que essa primeira parcela, P sobre A, né, ela representa a parcela da tensão normal. E a segunda parcela representa a tensão de flexão. De modo que esse sigma ADM, que é denominador de cada um, ele pode ser diferenciado. O sigma ADM da tensão normal, ele é diferente do sigma ADM da tensão de flexão. Que a gente consegue calcular essa carga centrada aí no método da interação. Tá certo? Esse assunto no livro ele é bem longo, tá? Ele daria talvez quase que uma prova só um projeto de colunas. Como não é nosso objetivo, o objetivo nosso é apresentar esse assunto para vocês. Então, aqui eu estou só explicando detalhadamente, né, o que eu acabei de falar, certo? Então, a gente vai, esse detalhamento eu vou passar na forma de atividade, que a gente vai chamar de atividade 2, que é a seguinte. Sabendo que no projeto de colunas, mais especificamente com relação a cargas concêntricas, existem limitações quanto à fórmula de Euler, o que é que se pede nesse exercício? Para você elaborar uma folha de procedimento que possa orientar a metodologia empregada para o cálculo de tensão admissível quanto ao carregamento concêntrico, que é a carga centrada, para colunas feitas de aço e também para colunas feitas de alumínio. Então, o que é que acontece? Você vai lá no livro, você vai olhar que o livro tem fórmulas empíricas para colunas de aço, de madeira e de alumínio. O que é que eu estou pedindo nessa atividade? Que você faça uma folhinha mostrando o procedimento de cálculo da carga concêntrica para colunas apenas de alumínio e de aço. Não precisa fazer para a coluna de madeira. Tá? Então tem lá para a coluna de aço, a coluna com determinado comprimento eu vou utilizar a fórmula tal. Coluna com determinado comprimento eu vou utilizar a fórmula tal. Para alumínio também eu vou utilizar para a coluna de alumínio com determinado comprimento eu utilizo a fórmula X. Para a coluna de alumínio com outro comprimento eu utilizo a fórmula Y. Esse comprimento vocês vão ver que é uma relação matemática entre o modo de elasticidade, o comprimento da coluna e a espessura da seção transversal. Então, as fontes de referência é o livro do Hibbeler, de resistência, e o Beer. Uma sugestão, o livro do Beer tem até disponível na internet, tem a versão em PDF, e eu acho que ele está mais bem explicado, ele está mais claro, tá certo? A linguagem que ele utiliza, mas aí vocês utilizam a linguagem que achar mais adequada. E o título dessa seção no livro que vocês vão buscar é Projeto de colunas com cargas concêntricas. Vocês vão achar isso. Vocês vão ver que tem cargas concêntricas e em seguida ele vai dar esse assunto que eu mostrei. Então, essa atividade significa dizer também que esse assunto não vai ser cobrado na prova. Esse assunto não vai ser cobrado na prova. Apenas o que eu peço é essa atividade para que a gente registre esse assunto. A data de entrega eu vou colocar lá no SIGA. Então, um exemplo aqui do que seria essa folha, né? Eu coloquei como uma folha, mas não precisa fazer numa página só não. Se você quiser fazer mais de uma página, explicar direitinho, escrever, fazer dedução, aí é com vocês. Você vai colocar, por exemplo, material, se é aço, se é alumínio, a relação KL sobre R. Não pergunta o que é isso agora, dê uma lida na teoria que você vai saber o que é essa relação KL sobre R e quais as fórmulas que eu utilizo. E aí vocês vão colocar pelo menos um exemplo de aplicação, tá? De cada caso desse. Pode pegar até o exemplo do livro e refazer lá. O que eu quero com essa atividade é que vocês passem por esse assunto, vejam que ele existe, tá? Porque lá no futuro, se vocês precisarem de projetar uma coluna, vocês vão lembrar que o projeto não é só com a carga, não é só considerando flambagem, tá certo? Tem um pouco mais de complexidade em cima disso aí. Um abraço para vocês e dúvidas, estou disponível, tá certo?